Errar no começo de qualquer profissão é normal, porém alguns desses erros são perfeitamente evitáveis. Eu vou te mostrar agora 5 erros que todo assessor iniciante comete. Após esse vídeo, você estará preparado para captar mais e melhor. Fala, assessores! Meu nome é Alan Caldas e o meu objetivo é fazer o início de carreira de vocês mais fácil. Você pretende entrar na assessoria ou é um assessor iniciante? Então esse vídeo é para você. A partir de agora, eu vou te mostrar os 5 erros que mais atrasam a evolução dos assessores e como você pode evitá-los para construir a sua carteira mais rápido. O primeiro erro é não mapear os possíveis prospects. Eu sei que parece óbvio, mas muita gente não faz isso. E como é que se mapeia os possíveis prospects? Você tem que colocar eles numa planilha de Excel ou no CRM. O CRM é o mais indicado para isso. Porque se você não fizer isso, deixar só aqui na sua mente, você vai acabar deixando passar pessoas importantes que poderiam ser clientes de vocês. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é sentar e anotar lá 200 nomes, 300 nomes. Não precisa ser todos de uma vez, mas você tem que anotar esses nomes para você ir lembrando. Não sei se você já parou para pensar que de repente você anota o nome de uma pessoa e aquele nome que você anotou te faz lembrar de uma outra pessoa. Então você tem que pensar nisso, você tem que fazer isso. Essa é a primeira ação do novo assessor, mapear os possíveis prospects em algum lugar onde ele possa consultar. Uma planilha de Excel, o mais básico, ou o ideal num CRM. O segundo erro, parece que eu estou brincando, né? Mas a pessoa... Já tive assessores que eu treinava os assessores, explicava isso para eles e no começo eles até falavam, não, é importantíssimo e tudo mais. E aí você fala para anotar os nomes, o cara anota os nomes, o cara bota na planilha, depois sobe pro CRM, e aí durante o dia a dia dele, o que ele faz? Na verdade, o que ele não faz é usar o CRM. Então esse segundo erro, ele é fatal. Assessor que não se organiza, não capta, não faz receita. Então você precisa se organizar. E para se organizar você precisa de uma secretária. E o CRM é exatamente essa secretária gratuita. Ela trabalha 24 horas por dia, ela não pede folga, ela não te cobra. Então use o CRM. Ou você vai dizer que você consegue lembrar o nome de todos os filhos de todos os prospects que você conversou, todas as profissões de todos os prospects que você conversou. O CRM está ali para isso. Use o CRM para fazer anotações estratégicas. Se você conversou com um prospect ou com um cliente sobre seguros, anote no CRM. Porque você vai voltar a falar com ele em um determinado tempo. Então o CRM ele é imprescindível e esse é um erro muito claro, porque os assessores, a gente em geral, não está acostumado a usar um sistema para anotar informações. Só que o CRM ele é muito útil, então use o CRM. Você foi lá, anotou todos os seus contatos numa planilha de Excel e subiu para o CRM. Use o CRM diariamente para consultar, para anotar, para entender as oportunidades que ali estão. Mas você não faz a principal parte do assessor, do trabalho do assessor, que é ser intenso comercialmente. Você acredita na bala de prata, que aquele cliente é um milionário, que aquele outro cliente vai indicar um cliente milionário. Isso não acontece. Assessor de investimentos tem que ser intenso comercialmente. Assessor de investimentos tem que morder a mesa. Se você não fizer isso, você não vai ter o retorno esperado num tempo hábil. Então, o começo da profissão de assessor de investimentos tem um nome. Esse nome se chama intensidade. Você tem que ser intenso. Porque o nosso trabalho ele é um trabalho probabilístico. Ele não é um trabalho com certezas. Quando você aborda um prospect, ele não necessariamente vai voltar a conversar com você no mesmo mês, quem dirá abrir a conta. Então você precisa ter um funil de vendas bastante robusto. Então seja intenso. O quarto erro dessa lista, que eu considero um dos mais graves que o assessor de investimentos pode cometer, e ele só não é o mais grave, porque se você comete o quinto erro, você não tem que ser assessor. Então esse quarto erro ele é de suma importância que você preste atenção, que é não pedir indicações. Seja você um ilustre desconhecido ou uma estrela de Hollywood, os seus relacionamentos são finitos. E por serem finitos, você precisa renovar o tempo todo. E como se renova relacionamento? Você renova relacionamentos através de indicações. Você tem que pedir indicações para os seus clientes. O assessor comete alguns erros do seguinte sentido. Ele acha que para pedir indicação, a carteira tem que performar primeiro. Não precisa. O cliente que ele está contigo por conta do serviço. Lembre que o serviço de assessoria é um serviço de pensar no futuro, é um serviço de pensar em cenários, é um serviço de oferecer oportunidades, identificar gaps na vida financeira do cliente. O serviço de assessoria não necessariamente tem a ver com o retorno da carteira. O retorno da carteira é importante, lógico que é. Mas isso é um trabalho da corretora te ajudar.
O seu trabalho é estar lá para o cliente, ser essa ponte com o cliente. Então, a indicação vem por conta desse serviço. Outro erro muito comum é o assessor achar que o cliente vai indicar por conta própria. Quantas vezes você já indicou alguém por conta própria? Se você não for provocado, você também não indica. E é assim na nossa carreira, você tem que provocar, você tem que perguntar, você tem que pedir. E existem momentos especiais para isso. Reuniões de fechamento de mês, reuniões de fechamento de semestre, quando você faz uma reunião, por exemplo, de seguros, que é quando o cliente ele está muito mais apto. Você tem que ter este feeling. Se você não trabalha dessa forma, os seus relacionamentos vão acabar e sua carteira não vai crescer. Então, peça indicação. E como eu mencionei antes, o quinto erro, se você não tem essa característica em você ou você nunca se interessou por essa característica, você não tem que ser assessor. Existem outras profissões que vão caber muito melhor para você do que ser assessor. Porque o assessor, antes de qualquer coisa, ele é um empreendedor. Sim, ele é um empreendedor. O assessor ele começa a construir a carteira dele basicamente do zero. Hoje, muitos escritórios fornecem uma ajuda de custo para que você se mantenha durante um determinado tempo. Mas como o nome diz, é uma ajuda de custo. O principal da carreira de assessor de investimentos é construção. Você vai construindo a fundação da sua carreira, você vai construindo a base dela, e daqui a um tempo a tua casa vai estar erguida. E a partir do momento que a casa se erguer, você pode ter certeza que a sua vida mudou. A assessoria de investimentos pode deixar a pessoa rica. Eu já vi muita gente ganhando dinheiro. Eu já vi muita gente ganhando muito dinheiro sem faculdade, só com segundo grau, que em outras profissões estaria ali no salário médio do Brasil. Porque o cara se dedicou, porque o cara fez, não cometeu os erros, ou se cometeu os erros que eu falei aqui, ele corrigiu rápido. Então, assessor de investimentos, antes de tudo, empreendedor. Entenda isso. Construção, você precisa de tempo, você precisa se dar tempo. Você não vai ganhar 50 mil reais em 6 meses, muito provavelmente não. Mas em 2 anos, eu acredito ser bastante possível. Em qual profissão você ganha 50 mil reais em 2 anos? Então pense nisso. Gostou do vídeo? Acha que vai te ajudar a alavancar a sua carreira? Seja você um assessor que esteja começando ou você que está buscando ainda entrar na carreira de assessoria? Deixa suas dúvidas aqui no comentário, que inclusive pode ser tópico do meu próximo vídeo. E aqui em cima eu deixo um vídeo sobre a captação exponencial, que é uma técnica que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a fazer a sua carteira crescer melhor e mais rápido.